Bom dia, Oi, gente, bom dia. tudo bom? Bom, hoje a gente está aqui na Casa Container, começando um novo formato. A gente vai responder algumas perguntas que o pessoal está fazendo no blog, o pessoal faz via Facebook, enfim, das várias formas das nossas redes sociais. E a gente tem nosso primeiro questionador, é o José Luiz Felipe. Ele manda uma série de perguntas, ele está fazendo um trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal da Paraíba. Bom, primeiro, obrigado, José Luiz, por estar lendo o nosso blog. E leu tudo, né? É, Vamos combinar que leu foram tudo, leu muitas tudo. perguntas. Enfim, vamos lá para a primeira. Como e quando vocês foram apresentados ao conceito de casa de containers? Bom, acho que a gente foi apresentado na casa de uma amiga nossa lá em Curitiba, quando a gente foi num casamento. E aí o Nielsen aqui, ó, ficou psycho, veio 7 horas de carro de Curitiba até aqui falando na minha cabeça pra gente ter uma casa de container. A Acho gente que já foi isso. tinha esse terreno aqui e estava com 2 anos ele e eu enrolando porque eu não queria construir de alvenaria porque saberia a dor de cabeça que dava. E essa foi a primeira vez que a gente entrou numa casa de container, viu que podia ser uma casa normal, que dava para se viver em container com conforto e qualidade. Enfim, próxima. Segunda pergunta. Antes da decisão final pela escolha dos containers, quais foram os maiores receios? Bom, eu posso falar para vocês que nessas 7 horas incansáveis de discussões, o maior receio dela não era mais se era quente ou se era frio. Não, quente a gente resolveu no dia que a gente conheceu a casa dessa nossa amiga em Curitiba. Eu acho que uma das questões era realmente O pé direito. o pé direito, a altura do pé direito. A gente chegar e se sentir apertado dentro de uma caixa. Então, assim, você sair de fora do céu e entrar dentro de uma caixa. Esse era o meu maior conflito de todos, eu acho. Mas isso a gente resolveu com o aspecto de uma entrada com pé direito duplo e juntando os ambientes sempre foram baseados em 2 containers aqui. Então a gente quebrou bem o aspecto aqui de ser container, né? Bom, próxima. Terceira pergunta. Quais foram os pontos cruciais na escolha de vocês por esse método construtivo? A sustentabilidade está entre eles? Olha, sendo bem sincero, ela estava, mas não foi o principal. A gente gostou do aspecto. A gente é sincero. Gostou do aspecto de ser sustentável, mas o principal aspecto era o tempo de obra. E a forma e o método construtivo, não depender de pedreiro, enfim. A gente estava com bastante preguiça mesmo em construir com alvenaria e ter 3 ou 4 anos de construção de uma casa para nós. Realmente a gente estava muito com preguiça disso. Só para vocês terem uma ideia, a gente ainda fez um pedacinho de alvenaria aqui, que foi a lavanderia. Não acabou ainda, enfim. A casa inteira está pronta, só falta a alvenaria. Exatamente. Então é aflitivo isso. E fora a sujeira. A sustentabilidade, depois, foi um conceito que a gente começou a pensar muito. Depois que a gente aceitou fazer a casa, a gente começou a pensar em sustentabilidade. Porque, na realidade, tudo é reutilizável. E a gente está aplicando esse conceito em vários momentos aqui em casa. Então, ela não foi o principal, mas ela veio depois e faz parte do projeto. Quarta pergunta. Comentários até certo ponto pejorativos são comuns quando pessoas culturalmente enraizadas ao método convencional se deparam com casas de containers. Vocês sofreram algum tipo de preconceito por terem escolhido esse método construtivo? Bom, gente, isso dá até vontade de rir. A gente pode falar algumas horas sobre isso, entendeu? Mas eu vou fazer um resumo bem rápido para vocês. Nas questões legais a gente resolveu bem rápido, então prefeitura e processos que são formais, né? Agora, preconceito, assim, foram de todas as formas possíveis e imagináveis, entendeu?
de quem você não gosta, que são seus vizinhos, lógico. Não né? acho que é de quem você não gosta, não. Não, Tem você vizinhos... não conhece, tudo bem. Tá. Na realidade, não é de quem você não gosta, é de quem não conhece a construção com container. Eu acho que aí é o problema. Quem não conhece realmente é um problema sério. As pessoas veem, quando viram o container chegando, ou os containers, né, chegando aqui, a gente ouviu de tudo. A gente ouviu assim, vocês têm que tirar a casa daqui do condomínio, Eu recebi porque carta, a sua casa é feia. Só para vocês terem noção, a gente teve reuniões de assembleia que a discussão era a casa de container. Então eu tenho uma carta aqui da ata da assembleia falando sobre a casa de container, porque ela estava prejudicando desvalorizando o condomínio. E hoje eles passam aqui na porta e falam, foi muita discussão por nada, sua casa está ficando bonita, enfim. Mas o bullying também segue com os nossos amigos. Em vários aspectos, gente. A gente causou muito. Mas mesmo quem é seu amigo, né? Você vai se acostumando. E aí, sardinha? E aí, o supermercado? Como que tá a padaria? Assim. Mas a gente ri. Sempre assim. Até conhecerem a casa. Porque quando entro aqui, todos ficam de boca aberta e todos falam, normal. Todo mundo gosta, todo mundo acaba olhando e falando que é uma casa de 320, né? É isso. 320 metros. Linda, ótima. Bom, gente, gosto, né? Que nem nariz, cada um tem o seu, né? Isso. Bom, 5. Quando surgiu a ideia do site e do blog? Vocês tinham noção da quantidade de pessoas que vocês influenciariam? Nenhuma noção. Nenhuma noção. Até hoje... A gente se assusta. A ideia do blog e do site, ela foi mais porque foi bem no começo que a gente falou que ia construir uma casa de container. E muitos dos nossos amigos falavam assim, não, vocês não vão construir, que não sei o quê. E aí eu resolvi transmitir ao vivo a montagem da casa. E quando eu transmiti, fiz essa transmissão ao vivo, o que aconteceu? Teve muito acesso. E eu falei assim, tá bom, então eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou criar um blog e vou contar para vocês o dia a dia da obra, o que está acontecendo. Então foi uma coisa totalmente despretensiosa, só que quando começou isso há 2 anos e meio atrás, a gente faz tudo isso, gente. A gente deu uma paradinha de 2 anos para levantamento de caixa. E a gente percebeu que não tinha material, e até hoje não tem um site que mostre realmente como se faz para construir, quais são os problemas, enfim. E esse tornou nosso hobby. Não temos objetivo comercial nenhum, né? A gente só quer contar para vocês como que a gente está fazendo nossa casa. 6. A gente tem uma cola aqui embaixo, tá, gente? Muitas perguntas. Falando mais do processo construtivo em si, a compra dos contêineres foi realizada na própria empresa responsável pelos cortes? É uma pergunta. E a segunda, dentro da sexta, e foi apenas uma empresa no processo todo, desde os cortes até as instalações e acabamento? Bom, esse processo é muito importante, porque é o seguinte, escolher a empresa para fazer o corte é extremamente... É o principal da casa, é ela que vai garantir que você não tem infiltrações, ela uma empresa com expertise que vai fazer essas instalações e os cortes, vai garantir que seus containers fiquem alinhados, que o container seja de qualidade, né? Você não pode, muitas pessoas que vêm falar com a gente, vêm assim, eu vi lá em Santos, vi não sei aonde, num porto. Em Santos, o container é ótimo. Super barato. Super barato. As pessoas falam isso, elas encontram a gente na rua, nossa, encontrei um container super barato. A gente sente até calafrio. Porque às vezes a gente não sabe, esse container pode ter levado lixo radioativo. Corpos. Lixo biológico. Então, você garantir que um container tenha qualidade, tenha histórico, você só tem que fazer isso com uma empresa decente, né? E essa empresa, para a gente, foi ótima, porque ela, além de executar o projeto com precisão, ela colocou os containers aqui, soldou os containers e vedou os containers. Né? A obra ficou 2 anos parada e não entrou uma gota de água, e até hoje não entra água. Né? Nas junções de container não entra água nenhuma. Né? Peraí. Bom, continuando a pergunta 6. Ok.
a segunda parte. E foi apenas uma empresa no processo todo, desde os cortes até a instalação e acabamento? Fato. A empresa do container responsável, onde a gente comprou os containers, ela realmente é a principal, que vai garantir toda a estrutura, mas ela é só uma, né? Teve a empresa ainda que fez a parte do drywall, que também é muito importante. A empresa que fez a instalação das janelas, que foi um desafio. Teve a empresa que fez o telhado, tem um monte de empresa que cada particularidade tinha o seu desafio, fazer as calhas, fazer o próprio rufo, né? Então, cada uma tinha um desafio a cumprir e a gente teve que ir conversando com todas, desenvolver a técnica com várias, fazer estudos, né? Então, tinha hora que a gente fazia um pedacinho, ver se dava certo, esperava uns dias, deu certo, agora a gente aplica no resto. Então, é um processo que foi bastante complicado, né? Envolveu muita gente, mas o importante é que a gente conseguiu colocar no site as empresas que conseguiram vencer esses desafios, né? Então, teve algumas que realmente falharam, a gente faz questão de não falar quem são. No site. Enfim, faz parte, a pessoa não deu certo e a pessoa, a gente parou o processo e optou por outra, né? Então, realmente, são muitas empresas, muitas pessoas que fazem a casa acontecer, né? Bom. Próxima pergunta. Quais foram as maiores dificuldades na construção? Como vocês devem ter imaginado, é a mão de obra, né? A mão de obra, para a gente achar quem fizesse, não era uma coisa que a gente falasse assim, faz lá, constrói lá e saiu correndo e toma aqui o dinheiro. Não. Teve que acompanhar a obra dia a dia, tá junto de todo mundo para ver o que estava acontecendo, para falar, para estudar junto, né? E fora isso, são algumas surpresas do dia a dia que vão acontecendo, que de repente não tem espaço para passar um fio, ou você não pode fazer um furo aqui, e enfim, muita coisa a gente vai contar no site. Agora que a gente está acabando a obra, a gente vai voltar a postar tudo e colocar todas essas dificuldades, né? Mas a principal foi a mão de obra. Pergunta 8. E quantas vantagens? Quais as vantagens? Então, o tempo de construção é imbatível, né? A gente está com a casa há 160 dias, a gente já falou isso no vídeo, e já está com tudo pronto, enfim, está só faltando a parte de alvenaria. Mas o tempo de construção e a velocidade que a coisa acontece é incrível. Numa semana você só tem um monte de lata, na outra semana já está as paredes, já está elétrica, tudo pronto já para você entrar. Essa é a principal vantagem do processo de container. E a questão do lixo também. E o lixo. E a questão da quantidade de lixo. A gente percebeu, por exemplo, que a parte toda da construção com container, ela saiu uma caçamba pequenininha de lixo, né? Nem uma caçamba, era uma carroceria, sabe daquelas que engatam no carro da gente? Tem no blog a foto. Tipo essa, lá tem a foto. Pouco lixo, super pouco. E a parte de alvenaria que a gente construiu, que é um lavabo, a despensa e a lavanderia e um banheirinho, que são 20 metros mais ou menos da nossa casa, isso daí saíram umas 6 caçambas de lixo, fora a calçada e o muro também, que entra nesse mundaréu de lixo. Então eu acho que a quantidade de lixo é uma vantagem super significativa. A bagunça da obra é outra, gente, juro. O Nelson tem foto. Eu lembro que teve um dia que foi muito engraçado. Veio uma faculdade aqui, né? E eles estavam com um trabalho era um engenheiro que era professor, né? E eles estavam com um trabalho sobre canteiros de obra, né? E aí eles vieram, estavam olhando a obra, que não sei o que, bababá. E no final da visita o engenheiro falou assim: bom, pessoal, acabou a visita aqui, agora nós vamos ver um canteiro de obra de verdade, sujo.
né? E estavam indo para outra obra, né? Porque aqui era uma obra muito limpa, né? Então isso foi uma coisa que... Isso a gente está falando de vantagens do método construtivo, né? As vantagens de 100 container também são inúmeras, assim, o conforto térmico e acústico que a gente conseguiu é muito superior a uma obra de alvenaria. Isso é um negócio que ficou bem legal. A nossa casa, gente, incrível que pareça, todo mundo acha que container é quente, né? A nossa casa é fresquinha. Minha mãe veio aqui esses dias, aí na hora que ela chegou aqui, a parte dos quartos estava toda fechada já, porque já tá tudo pronto. E aí ela entrou no quarto e falou, nossa, tá fresquinho aqui. Fora tá um calorão e lá dentro tava fresquinho. É muito legal, né? É super legal. Pergunta 9. Tá acabando, são 10. São 10. Do ponto de vista econômico, vocês podem afirmar uma economia no processo com containers em relação ao método convencional? Legal. É assim, é mais barato, mas não no que as pessoas, não no exagero que as pessoas falam. A pessoa fala assim, não, olha, vou lá, pego um container de R$1.000, com 2.000 eu tô morando. Não, mera ilusão. Tá? A pessoa você tem bastante custo, os custos são diferentes, né? Você tem o custo com isolamento termoacústico, você tem o custo com drywall, você tem outros tipos de custo no container, né? O que deixa a obra mais barata? Não precisa tanto de fundação, né? A fundação ela vai ser, a gente colocou a fundação mais porque era para a prefeitura, para provar na prefeitura que era um imóvel, né? Então minha fundação tem 1,5 m, só para você ter uma ideia. Então eu tenho casas aqui no condomínio que são sobrados que a fundação tem 12 metros, porque o terreno não é bom, enfim, o pessoal fez 12 metros. Então a economia é brutal na fundação, né? A economia acontece também nas instalações, que são bem mais práticas. Então toda a parte de fiação e a parte hidráulica, ela acontece antes do fechamento das paredes, né? Então isso agiliza um pouco. Mas no final da obra eu tenho uma caixa gigante cheia de papelzinhos aqui que eu vou fazer a conta toda no Excel e vou postar para todo mundo, para os pingos nos is ali. Ele manda a foto da caixa, gente, porque a caixa é gigante mesmo. Fato. Bom, e a última pergunta? Com a experiência adquirida por vocês, de um modo geral, afirmam que, para quem ainda possui dúvidas, que as construções em containers podem substituir o método convencional? Olha, eu vou falar uma coisa, substituir eu acho difícil. Eu acho difícil. Mas que eu sou um apoiador da causa, sim. Eu acho que a pior parte é a mudança de paradigma na cabeça das pessoas. Essa é a pior parte. Porque realmente, aquilo que a gente falou nas perguntas anteriores, as pessoas ainda têm muito preconceito em relação a qualquer outro método construtivo, não só com container ou com madeira ou com qualquer outra coisa. As pessoas têm muito preconceito em relação a isso. E depois a mão de obra toda que tem que se especializar, enfim. É um longo caminho a se percorrer até isso acontecer, eu acho. Mas pode acontecer. O que eu vejo de mais restritivo em relação a isso é o tamanho do terreno e o tamanho dos containers, né? Então você se limita muito em ter containers de 12 metros e de 6 metros. Se você tem um terreno de outro formato, infelizmente você não vai conseguir usar container. Então eu acredito sim, é um método construtivo válido, né? Mas substituir a alvenaria, eu acho que outros métodos vão substituir a alvenaria, não o container. Enfim. É isso. Gente, se vocês quiserem saber mais coisa, pode mandar pergunta que a gente vai fazer mais videozinhos, talvez no canal no YouTube. A gente tá ainda estudando essas possibilidades. Eu vou botar esse primeiro no canal do YouTube, vamos ver o que dá. Tá bom? É isso, gente. Enfim, obrigada. Valeu, Zé Luiz, que a gente possa ter ajudado aí no seu trabalho de graduação. Se vocês estão assistindo alunos, tchau, até mais.